Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar sobre o trauma, concepção de trauma na psicanálise, né? Vou explicar um pouquinho, mas eu vou falar, claro, em relação às crianças, né? Porque os adultos e as crianças sentem e reagem aos traumas diferente. Então vou falar o que é um trauma, né? Se o trauma é igual para todo mundo, quer dizer, todo mundo sente, todo mundo que passa por uma situação que seja igual, todo mundo vai sentir igual? Será que vai causar trauma para a pessoa ou não, para a criança? Como que ele acontece, né? Lá no na nossa psique. E os adultos e as crianças, eles sentem, passam pelo trauma da mesma forma também. E vou explicar um pouquinho sobre a psique da criança, né? Como é que ela vai recebendo as informações, assim, do mundo externo. Bom, quem estiver me vendo e me ouvindo, por favor, digita o número 2 para eu saber que tá tudo certinho, que estão me vendo bem, que estão conseguindo me escutar, né? Que não tá cortando nada disso. Então vamos falar um pouquinho aqui do trauma, né? Que às vezes a gente, meu Deus, mas será que toda criança vai sofrer algum trauma? Vai acontecer alguma coisa que ela vai ficar traumatizada? Bom, assim, a gente não consegue educar, para começar, perfeitamente nossos filhos. A gente faz o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, com o que a gente vai vivenciando, né? Com as nossas experiências. E, com certeza, com o passar do tempo, quando a gente vai educando os nossos filhos, a gente também vai tentando curar o que causa feridas na gente, principalmente lá na nossa criança interior. Mas o que é essa criança interior? É aquela parte da nossa infância. É como a gente vivenciou lá a nossa infância, como que era a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, o que a gente passou, o que a gente lembra, o que a gente não lembra. Existe um psicanalista inglês que ele fala assim, ó, quando tudo sai bem para a criança, no decorrer do desenvolvimento dela, ela não lembra de nada. Mas quando alguma coisa no meio desse desenvolvimento sai errado, e sai muito errado, isso tudo já vai desregular toda a ordem do desenvolvimento dela. Já vai, sim, causar alguma coisa. Não quero dizer que, meu Deus, agora tudo pode causar, né? Pode causar algum trauma, alguma coisa, né? Algum atraso no desenvolvimento da criança. Não, gente, não é assim também, né? Um trauma pode ser, como é que eu posso falar pra vocês? É que cada pessoa vai vivenciar o trauma de uma maneira. O jeito que, vamos dizer assim, ó. Primeiro vamos pensar o que é o trauma. O trauma é algum evento que acontece com a gente e nós não conseguimos processar emocionalmente, psicologicamente. Ou seja, a nossa psique, lá a nossa mente, ela não consegue suportar aquele evento, aquela situação que aconteceu com a gente ou até mesmo que nós tenhamos visto. Vamos dizer, o trauma não aconteceu comigo, mas eu estava presente em algum evento que me deixou traumatizada. Vou dar um exemplo até um pouco forte, mas que também pode ser. Que pode ser, na verdade. Uma criança que vê, de repente, o pai né, o pai que bate todos os dias na mãe. Ou uma criança que vê um dos seus pais serem mortos, ou coisa assim, entendeu? Sim, acontece, gente, pode acontecer, né? E sim, isso pode traumatizar, como diversas outras coisas, como abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico.
E a nossa psique, ela vai achando mecanismos de defesa contra esse trauma, né? Como não é assunto agora que a gente falar sobre mecanismos de defesa na psicanálise, a gente só vai falar da questão do trauma. Mais pra frente eu posso falar pra vocês cada mecanismo de defesa que nós, seres humanos, temos pra nos proteger. Bom, então trauma seria isso, um evento, uma situação que acontece ou com nós, ou, né, com a gente, ou com outra pessoa que nós presenciamos e que a nossa mente, o nosso emocional, o nosso psicológico não consegue processar. É como se ele não conseguisse suportar aquela carga de informação que ele está recebendo. Ou por ser muito violenta, ou por eu não entender o que está acontecendo, como é o caso da criança, que nós vamos falar logo logo. Gente, boa noite para quem entrou, que eu não respondi, tá? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui hoje. E vamos continuar. E o trauma é igual para todo mundo? Não é não. Mas por que que, vamos dizer, duas pessoas passaram pela mesma situação? A mesma situação. Vamos dizer, dois irmãos passaram pela mesma situação, pela mesma situação traumática. Mas um sentiu de uma forma e o outro sentiu de outra. Por exemplo, um deles ficou muito traumatizado e teve muitas consequências dessa situação. O outro já não. Ele pode até ter ficado traumatizado, mas ele conseguiu superar o que ele tinha passado. Porque para alguns pode não ser tão forte, tão pesado, né, como para outras pessoas. Então, por exemplo, tem gente que pode falar assim: ah, mas foi uma situação que era tão simples, como é que a pessoa vai ficar traumatizada? Mas o jeito que ela sente não é o mesmo jeito que eu sinto, né? Que alguém da família dela sente. Então as pessoas vão sentindo de forma diferente. Por isso que o trauma não vai ser nunca igual para todo mundo, né? Tem pessoas que ficam, né? Que ficam traumatizadas com alguma situação ou com algum evento que acontece durante a vida, principalmente durante a infância, né? Que é por que a gente não consegue lembrar do que é o trauma, né? Por que a gente cresce, muitas vezes, o trauma a gente tem a tendência à repetição. Ou seja, a gente não consegue lembrar da situação inteira, da cena inteira do trauma. A gente consegue só lembrar de pedaços e desses pedaços a gente vai tendo reações, são gatilhos que a gente chama. E muitas vezes a gente pensa: nossa, mas eu reagi dessa forma por uma coisa tão banal. Pois é, será que realmente é banal? Será que não tem alguma coisa lá no nosso inconsciente, lá na nossa psique que a gente não tá sabendo, que a gente não conhece, na verdade, e tá fazendo esse gatilho ser disparado, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que foi um evento traumático. O 11 de setembro, né, lá nos Estados Unidos, o que acontece? Todo ano, desde que aconteceu, as pessoas se reúnem, né, pra homenagear as pessoas que morreram naquele ataque. Então, todo 11 de setembro é uma data como se fosse um gatilho para as pessoas. Elas lembram daquele desastre, daquilo que aconteceu. Foi uma situação traumática. Eventos naturais, catástrofes, essas coisas, eles também causam trauma, como guerra, né? Tanto é que existe o estresse pós-traumático. O que é? Que os soldados que vão para a guerra, né, eles voltam e eles, muitos, né, quase a grande maioria, diagnosticado com estresse pós-traumático. Por quê? Porque é um lugar onde eles veem muita morte, muita violência. Eles veem as pessoas, amigos ou pessoas que estão ali, os amigos, né, que eu digo os soldados que estão ali,
morrendo de forma muito brutal. Então é claro que isso, tanta violência, eles não vão conseguindo processar. Até quem fez várias pesquisas com soldados para entender o porquê que eles tinham, o que causava o trauma neles, né? Que eles acabavam sonhando demais e sempre revivendo aquilo. Foi um psicanalista húngaro, se eu não me engano, acho que é húngaro. É o Sándor Ferenczi, o nome dele. Então, gente, deixa eu até voltar aqui na minha linha de raciocínio, como acontece, se ela é igual para todo mundo, tá? Falei que não é igual. E falei da questão de como cada um vai vivendo o trauma, né? Porque que duas pessoas não tem a mesma sensação, as mesmas emoções, né? Os mesmos sentimentos daquela mesma situação traumática. Os adultos e as crianças, eles também reagem com os traumas diferentes? Sim, também reagem, mas a gente não vai falar dos adultos aqui, a gente vai falar só das crianças. O que acontece, então, por exemplo, para uma criança ficar traumatizada? Por exemplo, vamos pensar que eu vou fazer um desenho aqui para vocês, tá, gente? Que vai ficar melhor para vocês entenderem. Ó, vamos pensar que aqui... Peraí. Que aqui, ó, é a psique nessa bola, é a psique da criança, né? Tá ali a psique, né, vazia, ela vai começar a processar todas as informações que a mãe, que o pai, que todos os adultos vão tá falando para ela, vão estar dizendo para ela, vão estar trazendo na palavra. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma casa. Vamos pensar, uma casa, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Uma casa, aqui uma árvore, isso. E aqui um carro, vamos pensar. Gente, eu não sou muito boa no desenho, mas vamos lá. E aqui um carro. Ó, um carro, uma casa e uma árvore. O que o adulto faz? O que a mãe, o pai, os adultos, né, fazem? Quando a criança vê essa imagem, o adulto fala o quê? Isso é uma casa. Ele tá dando nome para esse objeto. Ou seja, a criança vai entrar lá na psique dela. Bom, isso aqui, quando eu vejo, é uma casa. Então, eu sei que isso é uma casa. Já tá lá na psique dela. Quando ele vê uma árvore, o que o adulto faz? Isso aqui é uma árvore. Então, vai estar lá dentro da psique dela. Isso aqui é uma árvore. Então, ela vai saber que sempre quando ela vê esse objeto, ela vai entender que é uma árvore. Quando ela vê um carro, o que o adulto faz? Ah, isso é um carro. Aí vai estar lá na psique dela, ó. Tá vendo que todos esses objetos eu coloquei aqui dentro da psique dela, né? Porque o adulto deu nome, ele trouxe pra palavra. O que são esses objetos? Aí, mas o que acontece? Tem uma situação aqui, que é aqui, ó, esse quadradinho. Vamos pensar que esse quadradinho aqui é uma situação traumática. Tá, gente, tá meio enroladinho aqui, mas tudo bem. Aqui é uma situação traumática. A criança viu essa situação, presenciou essa situação, ou com ela, ou com alguma outra pessoa. E o que aconteceu? Ninguém deu nome, ninguém trouxe para a palavra essa situação. Ou porque não sabia como explicar, ou porque não sabe como, o que falar.
Aí, desse quadrado, como que vai entrar aqui na psique da criança? Olha aqui. Tá vendo que eu só coloquei a pontinha? Quer dizer assim, ó, entrou isso aqui, ó. Entrou essa partezinha aqui na psique dela. Ou seja, de toda a situação, ela só conseguiu processar um pouco. Não foi a situação inteira. Então é como se essa situação ficasse esquecida, mas tivesse ali dentro um pedacinho do trauma. Por isso que quando ele fica ali, o que acontece? Quando a gente passa por situações, ou por cheiros, ou por datas, ou por pessoas que relembrem esse trauma, a gente é disparado, nosso organismo é como se ele trabalhasse para dar um gatilho na gente e responder a isso. Porque você viveu essa situação, você não sabia o que era essa situação, quer dizer, a criança não sabe o que é essa situação, porque foi uma situação muito violenta, vamos dizer que ela sofreu um abuso, né? Então só vai entrar uma parte disso aqui. Entrou essa parte e ela não sabe mais de nada, ou seja, vai ficar lá esquecido. Mas para ela superar, ela precisa saber do acontecimento todo, precisa trazer para palavra, entendeu? A gente precisa explicar. Por isso que vocês já viram que muitas vezes quando a criança passa por alguma situação muito difícil, o que a gente tem o costume de fazer? Tentar evitar ao máximo falar para ela daquela situação. Ou seja, a gente não quer voltar a ficar revivendo aquilo. Porém, há estudos, né? Já tem neuropediatras falando, né? E da parte da psicanálise também, que quando a criança, porque a criança ela vai querer relembrar, por exemplo, teve uma batida de carro, um acidente de carro. Aí a gente fica falando pra ela, não aconteceu nada, não aconteceu nada, não aconteceu nada. Você não tá dando o nome do que aconteceu. Foi um acidente de carro. Alguém se machucou? Sim, alguém se machucou. Você tá informando pra ela. Você tá trazendo todo esse quadrado aqui pra dentro. Então, por isso que a criança repete muitas vezes. Tem um caso, isso eu li num livro que em relação à parte neurológica da criança, que o menino saiu com a babá e eles sofreram um acidente de carro. Exatamente isso, sofreram um acidente de carro. A babá teve bastante problema porque ela se machucou muito. A criança não, tinha 2 aninhos, né? Então, quando a mãe e o pai chegaram lá no hospital, o menino estava repetindo o tempo inteiro o que tinha acontecido. O carro tinha batido, aí ele tinha escutado o som da ambulância, claro que ele falando tudo na linguagem dele, né, 2 aninhos, e que a babá tinha se machucado. Então ele repetia isso. E não tem problema a criança repetir, porque ela precisa processar. Se a gente fizer o que com ela? Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Primeiro que você tá mentindo, porque aconteceu alguma coisa. Ela viu. Ela só não está conseguindo processar o que aconteceu com ela. Então a gente traz mesmo o que aconteceu, a situação. Mas Amanda, mas tem coisas muito delicadas. Eu sei que tem coisas muito delicadas, mas todo o processo da psicanálise, já vou responder, tá? Todo o processo da psicanálise é fazer o quê? É trazer pra palavra o que acontece com a gente. Porque lá no nosso inconsciente, o que tá acontecendo? Tá lá guardado. A gente não sabe o que, né? Não sabe o que tem lá dentro.
muitas vezes sai do inconsciente e vem à luz da consciência, daí a gente lembra de algumas coisas. O sonho faz isso com a gente, né? O sonho traz algumas coisas, a gente às vezes tem umas lembranças de alguma coisa que, por exemplo, não tem pé nem cabeça isso que eu tô sonhando, mas talvez tenha alguma coisa lá no teu inconsciente que tenha ligação com isso, mas você ainda não sabe. Então, por isso que lá, na parte da psicanálise, a gente trabalha bem mais a fundo, né? Que é um processo, assim, de longa duração, né? Então, com certeza dura muito mais tempo uma pessoa fazendo psicanálise, porque ela tem que trazer mesmo tudo à luz. Não vai conseguir trazer 100%, né, gente? Mas coisas que ela sabe que estão incomodando, que ela tá repetindo, que ela tem essa compulsão à repetição, né? Muitas vezes é de algum trauma que ela teve e não tem o conhecimento, porque tá lá naquela gavetinha lá do inconsciente dela, que a gente disse, lá no inconsciente tem todos os nossos medos, todos os nossos segredos, todas as nossas vergonhas, tudo que a gente não gosta de trazer pra luz, né? Dizendo assim, um lado escuro e um lado de luz. Deixa eu só ler aqui a pergunta da Adriana. Vou ler aqui em voz alta. Quando uma criança de 3 anos, doutora, o pai dele faleceu, né? Mas a gente não contou por conta que a mãe dela não consegue contar porque o pai dele e quase ele ouviu os tiros. Tá, deixa eu entender aqui, Adriana. Não foi contado pra criança que o pai faleceu porque é simplesmente o pai sumiu da vida e a gente não deixou ele no velório, ver como a gente deve prosseguir. Então, muitas vezes a gente fala pra criança que simplesmente a pessoa não tá mais ali. Mas a criança vai estar perguntando, porque com certeza, ainda mais se é pai ou mãe, a criança vai perguntar, cadê meu pai, cadê minha mãe? Daí a gente vai falar o quê? Por exemplo, tem pessoas que acabam dizendo, o pai foi viajar, o pai se vai prolongando aquilo, mas uma hora tu vai ter que contar. Eu sugiro sempre que sempre fale a verdade, né? Diga o que aconteceu, não precisa dizer em detalhes, a gente não fala, né, também assim as coisas todas detalhadas, mas dizer que o pai não tá mais ali, que ele não vai voltar, né, e esclarecer isso mesmo pra criança. Porque o que eu entendi ali é que o menino escutou os tiros que mataram o pai, foi isso? Só pra eu tentar tá mais por dentro, assim, da situação. Porque, na verdade, a criança, ela pode acabar descobrindo sozinha, né, o que aconteceu. O que eu acho que pode ser muito pior do que a mãe ou pai ou alguma outra pessoa está falando pra ela o que realmente aconteceu. Não o que realmente aconteceu, mas que o pai não tá mais ali porque o pai não existe mais, né? Não precisa dizer a questão em detalhes, como eu falei pra vocês, né? Até porque tem coisas também que a criança não vai conseguir processar pelo desenvolvimento dela neurológico, né? Mas ela precisa saber da verdade, entendeu? Então eu acho que sim, que deve contar pra criança que o pai não tá mais ali. Muitas vezes é bom também fazer um acompanhamento daí com algum especialista, né? Caso a criança não consiga aceitar ou não consiga superar isso, é bom às vezes procurar também um especialista para tá dando prosseguimento nesse processo assim de luto, né? Porque a criança ela também tá sofrendo luto. E outra coisa, quando a criança, quando alguém da família
pai ou mãe morrem e não voltam mais para casa, claro, a criança vai estar perguntando, né? E a gente vai estar sempre inventando alguma coisa, como eu falei antes pra vocês, né? E vai estar vendo que a mãe também tá passando por algum processo de luto, ou que a mãe não tá conseguindo superar alguma coisa. A criança também sente isso. Eu já falei pra vocês que a criança vai absorvendo, é que nem uma esponja, o que tá acontecendo em volta dela. Então, sim, acho que seria muito importante conversar com a criança, né? Não sei quanto tempo aconteceu isso, mas seria bom mesmo conversar com ela. Porque se ela pergunta do pai, ela vai continuar perguntando, né? Porque se o pai estava sempre em casa, o que aconteceu com ele que ele não tá mais em casa? Sabe? Então a gente vai inventando muitas coisas para a criança e às vezes a gente só piora a situação. Aqui, vou falar de novo, não é para dizer para a criança, por exemplo, que o pai levou um tiro, nada disso, né, gente? Porque a criança não vai conseguir processar toda essa informação. Mas você precisa estar contando porque o pai não está mais ali, né? É difícil, eu sei que porque essas situações são sempre muito difíceis, principalmente para a mãe, para a família, quando tem criança, né, muito pequena envolvida, é sempre muito mais complicado. Mas é que nem eu falei ali do exemplo da babá. A criança precisava ter aquele processo de repetição, falar o que tinha acontecido. Por exemplo, se a mãe chegasse e falasse assim, ó, não aconteceu nada, o que a criança processa? Eu sei que aconteceu, eu vi que aconteceu, eu sei que tem alguma coisa errada, mas ninguém me explica. É como se ela também ficasse desamparada, porque você não tá falando pra ela o que tá acontecendo. Mesmo ela tendo visto o que aconteceu. Entende? Então, assim, tem que falar assim, gente, tá? É que nem eu falei ali, dei o exemplo pra vocês. A criança viu a cena, né? Vou até pegar aqui de novo pra vocês. A criança viu a cena, presenciou a cena, aí só uma parte foi pra dentro da psique dela. Ou seja, todo aquele resto, olha a quantidade que ficou fora. Quanta coisa ela não conseguiu processar. Porque ninguém falou nada. Ela não conseguiu trazer para a palavra. Ela é pequena demais para saber, por exemplo, que o que ela sofreu foi um abuso. Os adultos sabem que é um abuso. Mas ela não. Porque só foi uma parte para dentro da psique dela. Entendeu, gente? Adriana, não sei se eu consegui te responder, né? Se depois até tu quiser mandar pra mim uma mensagem ali, né? Pelo direct, não tem problema. Mas eu aconselho sim a conversar com a criança de forma calma, tranquila. Não falar de detalhes, né? Porque às vezes os detalhes são muito pesados e com certeza a criança não consegue suportar no sentido de tanta informação. Mas trazer a criança para a realidade, né? Para ela saber o que realmente aconteceu. Porque o pai não tá mais ali. O que aconteceu, né? Que na cabeça dela, ela deve estar... Na cabeça dele, né? É um menino... deve estar muito confuso porque ele não sabe porque ele tinha o pai e agora não tem mais. Então a criança com certeza fica muito perdida, fica muito confusa, porque daí não tem um adulto que está direcionando ela, que está trazendo na palavra o que acontece, né? Por isso que é sempre importante, a linguagem é muito importante na área da análise, porque tudo a gente vai falando.
Quando a gente faz quando a gente faz análise com alguém, seja adulto, seja criança, né? A criança geralmente ela se expressa de outras formas, se ela ainda não souber se expressar verbalmente, mas ela se expressa no desenho, na brincadeira, né? De outras formas. Até na questão da agressividade, que a gente sabe que alguma coisa tá acontecendo ali para ela estar reproduzindo aquilo. Então, quando a pessoa vai trazendo pra gente elementos do que tá acontecendo com ela, ou por exemplo, aconteceu alguma coisa e a gente pergunta pra ela, e ela fala assim, eu não lembro, eu não sei. Na verdade, não quer dizer que ela não sabe, é que tá lá guardado no inconsciente dela. Tá lá a situação, mas ela não sabe dar nome àquilo. Não sei se vocês conseguiram me entender o que eu quero dizer com isso. Mas sim, é um pouquinho, eu acho mesmo um pouquinho complicado, né? Tem vários autores, vários psicanalistas, né? Que tem uma concepção diferente de trauma. Eu falei aqui da concepção de trauma em relação ao psicanalista lá, o Sándor Ferenczi, um psicanalista húngaro. Ele foi um dos psicanalistas que estudou muito a questão do trauma, tanto infantil, mas ele estudou muito mais a questão do pós-guerra, né? Depois que os homens estavam voltando da guerra e todos eles tinham sofriam muito do estresse pós-traumático e eles muitas vezes não sabiam o que estava acontecendo porque eles estavam revivendo aquela situação. Eles estavam sonhando todos os dias, estava acontecendo todos os dias aquela situação no inconsciente. E eles precisavam trazer para a palavra aquilo, dizer o que tinha acontecido, botar como se fosse para fora. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente estar falando. Vou dar outro... Já vou te responder, tá, Yasmin? Vou dar outro exemplo de um psicanalista francês que ele diz assim, o Lacan. As doenças são palavras não ditas. Ou seja, o que a gente não fala, o que a gente não coloca pra fora no sentido da linguagem, assim, da palavra, a gente vai adoecendo, né? Então, é bom a gente estar sempre conversando com alguém, sempre se conhecendo, sempre sabendo o que aconteceu com a gente, né? Que é assim que a gente vai curando as nossas mágoas e todas as nossas experiências. Não quer dizer que a gente vai ficar 100%, né? Mas a gente se conhecer, saber com o que a gente tá lidando, né? É muito mais fácil. Deixa eu responder aqui, Yasmin. Como ajudar um aluno a se sentir mais seguro em sala de aula? Ele sempre leva seu urso para a escola para acalmá-lo. Ele tem 6 anos. Então, digo que esse urso, Yasmin, é um objeto de transição dele ainda, né? Por isso que ele leva o urso, que é como se fosse uma lembrança, uma parte daquela segurança que ele tem em casa, da segurança da mãe, né? Que o objeto de transição, na verdade, ele faz essa transição da criança tá sendo da dependência para a independência. Então ela tem esse objeto para ela se sentir segura, saber que ela tá num ambiente, tem aquilo e ela tá segura. O que eu vou te perguntar aqui que tu me falou de ele se sentir seguro? Ele chora? Ele não quer ficar sentado? Ele não quer ficar na sala de aula? Ele frequentava a escola antes ou é a primeira vez que ele tá indo pra escola? Porque tem crianças que não frequentavam antes a escola, né? Nunca frequentaram creche e vão pela primeira vez pra escola.
Então, eles não têm... É muito diferente, né? Quando eles entram na escola. Então, eu queria saber isso. Se é a primeira vez que ele tá indo ou se ele já frequentava a creche. E se for o primeiro ano... Ele é calmo comigo em sala de aula, ele fica bem. Tá. Quer dizer, ele tem uma... Ele chora. Então, ele tem já uma segurança contigo, né? E... É a primeira vez dele na escola? Ele ia pra creche antes ou não? E outra coisa, você é a professora que fica o maior período com ele? Ou todas as professoras têm o mesmo tempo com ele? Porque assim, a criança também, sim, fica mais tempo com ele, então, com certeza ele vai se apegar mais a ti, porque é um tempo a mais que ele fica contigo, ele já se sente seguro com você. Primeira vez, bom, aí a gente aí acaba explicando até tudo, né? Porque é o seguinte, ele nunca frequentou a escola. Então, quer dizer, ele não teve esse processo de socialização dentro da escola, né? Como a criança tem. Porque geralmente o que acontece quando a criança entra na escola, entra na creche, né? Ela tem aquele período de adaptação. Então, ele também tá tendo esse período de adaptação. Nossa, mas a gente tá quase no fim do ano. Sim, gente, a adaptação não é assim. Principalmente uma criança que tá indo pela primeira vez e é na escola, não é na creche. Ela já tem que estar, né? Já tá aprendendo a ler, já tá aprendendo a escrever, ela tá num outro... Já entra num outro ritmo, né? Que a gente sabe que a creche e a escola são duas coisas bem diferentes. Então, a criança sai daquele mundo ali da creche, onde as atividades são muito mais lúdicas, e a escola, o que que é? Ela senta naquela cadeira, pezinho às vezes nem encosta no chão, ela já tem que estar ali aprendendo a ler, escrever, caderno, lápis, borracha, tudo, né? Então é outro mundo pra ela. Então, com certeza, ele tá ainda se adaptando, né? E ele levar o urso dele, acho que não tem problema nenhum, né? Até conversar com as outras crianças, porque às vezes as crianças podem até falar alguma coisa pra ele, por ele estar levando o ursinho, né? Mas eu acho que é uma boa forma de ele estar se sentindo seguro com esse processo, com essa adaptação, porque ele tá experimentando tudo novo. Tudo novo. É a mesma coisa... Desculpa. Acontece, por exemplo, uma criança que já frequenta a escola, mas os pais trocam ela de escola. Nossa, mas ele ia super bem na escola. Sim, ele ia, porque ele já tinha... Aquele ambiente era conhecido, era seguro, era de confiança. Ele tá numa outra escola agora, onde... professoras novas, pessoas novas, ambiente novo, ele vai se sentir inseguro. Isso é completamente normal, gente. Não se assustem com isso, porque é assim mesmo, né? Vamos pensar aqui como adultos. Quando a gente vai para um ambiente novo, há pessoas que são mais extrovertidas, né? Que conseguem acabar socializando muito mais rápido. Mas há pessoas que não são assim, que são mais introvertidas, que não conseguem ter tanta essa liberdade de socializar muito mais rápido, né? Então, a gente também vai agindo diferente, né? Cada um vai agindo de uma forma e as crianças também. Outra coisa, outro conselho que eu dou pra vocês, em processo de alfabetização de crianças, a gente não muda a criança de escola. Isso pode dar muito, muito atraso na criança. Porque além do processo cognitivo dela, tem o processo afetivo. Já falo, Fernanda. Fernanda, né? Tem o processo afetivo dela, né? Então, pra ela aprender, o afeto também vai estar ali trabalhando junto. Então, por isso que, sim, ela tem que se sentir calma, ela tem que se sentir segura. Então, Yasmin, é isso. Sendo a primeira vez dele, com certeza ele vai mesmo ficar mais nervoso, né? Com as outras professoras.
ele passa mais tempo contigo, que é a professora dele, do que com as outras professoras, então é completamente normal mesmo que ele chore, ele é uma criança ainda e é com o tempo, entende? Deixa ele levar aí o urso dele, que ele tá, é uma ligação que ele tem de segurança da casa dele. Então seria isso. A respeito das crianças imperativas. Pode falar um pouco de como educar? Vamos lá. Eu quero saber, imperativa tu diz quando tá dentro ali da escola, que nem ela falou ali da questão da sala de aula, ou em casa mesmo, como que é? Porque às vezes a gente acaba falando sempre que as crianças em casa, que às vezes a gente acaba falando que as crianças são muito, muito imperativas, e a questão não é nem que ela é imperativa, mas no sentido assim, ó, a criança, ela tá nesse processo aí de 3, 4 anos, né? O cérebro dela tá ali em desenvolvimento. Então, o que ela quer fazer? Tipo, o cérebro dela tá lá dizendo, você tem que explorar, você tem que brincar, você tem que subir, você tem que pegar as coisas. É isso que ele tá dizendo. E a gente tá falando o contrário. Não pode subir, não pode mexer, não pode explorar, não pode nada. Ela teima muito, grita, não sabe ouvir, não. Tem 4 anos. Tá. Deixa eu só terminar de falar aqui. Então, o que acontece? A gente às vezes fala que a criança não para. Ela não, meu Deus, ela não para em casa, ela, né, tá subindo em tudo, pega tudo. É um modo de ela explorar. Assim, claro que pra gente também falar que uma criança imperativa, ela precisa, né? Muitas vezes a gente, algum especialista faz algum diagnóstico, né, na criança, mas às vezes nem tem essa questão da imperatividade, é mesmo da natureza da criança, porque nessa fase as crianças são mais agitadas mesmo, né, quando elas estão brincando, quando elas estão explorando. O que eu posso te dizer na questão ali, não muito de educar, mas eu vou te falar de trazer bastante atividade para ela, brincadeiras assim, que ela possa usar bastante movimento, que ela possa, sabe, usa pintura, usa todas essas ferramentas aí, mais de expressão corporal, né, de movimentação, porque às vezes pode ser até o tipo da personalidade da criança. Ela é mais agitada mesmo, ela gosta de estar mais em movimento. Tem crianças que gostam de estar mais quietas, tem crianças que gostam às vezes gostam de estar mais do que mexe assim, né? Mas com o corpo. Ela fala muito. Na cidade eles falam mesmo e perguntam muito por quê. Estão sempre questionando. Porque querem saber de tudo, né? Também é uma fase de bastante teimosia. A gente acaba muitas vezes perdendo a paciência mesmo. Entendo o que vocês estão falando. Sempre eu digo assim, se tá perdendo a paciência na hora, sai um pouco do lugar, sai um pouco da onde tu tá, tenta, né, relaxar, respirar fundo, voltar pra conversar com a criança, não naquela hora de brigar, de gritar, porque muitas vezes a criança pode estar até querendo chamar a tua atenção fazendo isso. E o que a gente faz? A gente grita, ou a gente fala, ou a gente, né, perde a paciência, a gente dá essa atenção que ela quer. Não da forma como deveria, mas a gente acaba dando atenção para a criança. Então,
E daí a gente grita, e dela, opa, eu consegui atenção, né? Vou falar aqui o que eu faço com o meu filho e o que eu dou dica pra fazer. Sempre quando ele grita, ou tá falando alto, ou tá berrando, eu falo no tom baixo pra ele e digo assim, eu não te escuto. Eu não escuto o que você quer, porque você tá gritando e eu estou do seu lado. Você pode falar comigo. Se você falar, eu vou te entender. Eu vou parar pra te escutar. Eu vou parar pra te escutar, né? Pra saber o que você quer. Então, enquanto ele tá gritando, eu tô ali. Aí, ele muda o tom de voz. Ou ele vem e bate assim, né? Tá, me chama pelo braço, ou fala mais baixo. Aí eu tô ali escutando. Aí ele entendeu que se ele estiver gritando, eu não tô dando atenção pra isso. Ele precisa estar conversando comigo. Assim, tanto pra Fernanda quanto pra Gesiane, digo pra vocês assim, essa fase é de teimosia, essa fase é de bastante exploração. É normal mesmo, né? A gente não tem uma fórmula mágica pra, tipo, vai parar de teimar de um dia pro outro. Não é assim, mas é o que eu disse pra vocês. Sempre fazer a criança ter um comportamento positivo, no sentido, se ela gritar, eu não escuto, né? Se ela falar comigo num tom baixo, eu escuto. Quando ela chega pra mim e me pede alguma coisa, ou ela me escuta também quando eu estou falando com ela, aí tem essa troca. Ela entende que ela pode chamar atenção de outra forma. E não gritando, não batendo nas coisas. Porque o que a gente faz? Quando a criança faz alguma coisa de errado, a gente na mesma hora a gente para o que tá fazendo e dá atenção pra ela. Então ela sabe, nossa, quando eu tô quietinha brincando, ninguém tá me dando atenção. Mas, quando eu tô fazendo alguma coisa de errado, o adulto me dá atenção. Entendeu? Ela vai começando a pensar, a associar dessa forma. As crianças têm bastante ciúmes também quando tem irmãos. Então, com certeza vai chamar atenção. Vai chamar atenção mesmo. Muitas vezes eu tô aqui em casa, por exemplo, e tô fazendo alguma coisa. E daí o meu filho tá ali. Mãe, 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 mãe. Aí até ele berrar. E às vezes eu falo, espera que agora eu estou ocupada. Eu já vou te dar atenção, mas só espera 1 minuto. E peço para ele esperar. Falo no tom calmo com ele, num tom baixo. E peço para ele esperar. E quando eu termino de fazer o que eu estou fazendo, eu falo, agora você pode me falar o que você quer. Quer dizer, ele vai sabendo que eu vou cumprir o que eu falei pra ele, que eu não vou esquecer, né? Que na hora que eu terminar o que estiver fazendo, eu vou falar com ele. E ele sabe que se ele estiver gritando, eu não vou estar ali escutando ele. A gente faz isso com adulto, já pensou um adulto ficar gritando contigo? Tu não, né? Tu tá assim, tô nem aí. Não vou te escutar, né? A gente faz assim, é quase a mesma situação. A gente também, a criança não precisa estar gritando para ela estar recebendo atenção. Ela pode estar fazendo de outras formas. Por isso que a gente fala sempre que a criança às vezes chama atenção, faz algumas coisas, né, para chamar atenção. Não sei se eu consegui te dar alguma ajuda, Gesiane, para Fernanda também. Essa fase, assim, ela é um pouco mais difícil mesmo, que as crianças estão, assim, muito mais ativas, né? Elas querem explorar
tudo, o cérebro tá lá borbulhando pra fazer tudo, pra descobrir tudo, então elas não param mesmo, mas e eu sei que muitas vezes a gente fica muito irritada, a gente perde a paciência, mas a gente tem que estar assim com calma ensinando. Até porque assim, se ela pensa assim, eu vou gritar e eu chamo atenção, ela pode pensar assim, eu posso gritar com outras pessoas que elas vão me escutar, né? Eu posso estar fazendo posso estar tendo essa mesma reação com outras pessoas porque elas vão me escutar, né? Então a gente tem que estar sempre ensinando para a criança, né? Que você vai escutar, mas a partir do momento que ela vir falar contigo, ela não precisa estar gritando, ela não precisa, né, muitas vezes acontece da criança tá nervosa, né, então ela acaba chorando, a gente não consegue fazer a criança falar na hora, mas sempre tenta acalmar primeiro, né, diz que tu tá ali, que vai escutar ela, pra ela tá entendendo. E eu digo assim, a gente conversa com a criança desde pequenininha, desde bebê, né? Não precisa, a gente não tô falando isso só pra criança que já é de 3, 4, 5 anos, não. Né? Então, as crianças menores também a gente pode tá verbalizando o que tá acontecendo, como que a gente vai escutando, vai ouvindo elas e vai também, né, falando com elas, porque também a gente não pode estar o tempo todo gritando, né? Por exemplo, uma das coisas que eu digo pra não fazer, a criança tá lá no outro cômodo e a gente fala, fulana! Não. Ou pede pra alguém chamar, ou vai você lá e chama. Porque tudo isso ela vai imitando, ela vai vendo como a gente tá fazendo. Sabe? Vou contar aqui pra vocês uma coisa que acontece aqui em casa. A gente tem gatinhos. Temos 3 gatinhos aqui em casa. Temos 3 gatinhos aqui em casa. E os 3 gatinhos têm a personalidade completamente diferente. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Uma das nossas gatinhas, ela é super calma. Então, assim, se alguém chegar assim, falando alto, ela não para. E o Matheus, até algum tempo atrás, ele chegava nela assim. E a gente sempre explicando pra ele, olha, você não pode chegar assim, não pode chegar rápido, não pode chegar correndo, não pode chegar falando alto. Não pode estar nessa, né, assim, nessa intensidade toda, porque ela não fica. A outra já fica, mesmo ele chegando rápido. Então a gente começou a ensinar pra ele como cada uma delas reage ao modo que ele chega perto dela, ao modo que ele fala. Quer dizer, então ele já tá entendendo que cada uma age de uma maneira como ele chega quando ele chega perto. Então o que ele começou a fazer com aquela que não gosta de muvuca, assim, de barulho alto? Ele começou e tá fazendo isso direto, como se fosse um exercício, gente, pra ele. Ele começou a ir devagar, a falar devagar. E o que ela começou a fazer? Chegar perto dele. Porque ele mudou a forma que ele tá lidando com ela. Então, tudo isso, gente, nós vamos ensinando pra criança, né? Como ela dizer não, como ela falar o que ela não gosta. Mas tudo isso é tudo com paciência, com calma. E leva tempo, gente, né? A gente não aprende de um dia pro outro. Ninguém aprende a dirigir de um dia pro outro. Ninguém aprende a falar todas as palavras de um dia pro outro. A educação não é de um dia pro outro. Então, tudo vai levando tempo. Mas a gente tem que estar lá construindo. É como se fosse uma casinha que a gente vai colocando lá os tijolinhos. E assim a gente vai moldando, educando,
e ajudando as crianças, né, a lidar com todas as situações que estão em volta dela. Bom, gente, então é isso. Ó, um beijo grande pra vocês. Muito, muito, muito obrigada, tá? Gratidão aqui de coração por vocês estarem aqui comigo. Espero que tenham gostado. Se tiverem mais alguma dúvida, já que a gente tá encerrando, pode me mandar lá pelo direct, não tem problema. Tá certo? Espero ter ajudado, contribuído com alguma coisa pra vocês, com vocês, né? E uma ótima quinta-feira, um excelente final de semana. Fiquem bem e ó, um beijo grande no coração de vocês. Até quinta-feira que vem.